Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Antes de tudo, queria tentar marcar com vocês segunda-feira no horário síncrono para a gente poder fazer uma discussão do material do nosso encontro anterior e do encontro de hoje, né? Teve até um comentário de uma aluna da turma na aba de atividades. E aí a gente fica impotente, não pode falar, não tem como falar, como se encontrar. Vamos então marcar esse próximo encontro da segunda-feira que vem. Vamos ver lá, ó. Hoje é dia 4, sábado 5, peraí, perdão, domingo 5, 4, segunda 5. Segunda-feira, dia 5, de 11 a meio-dia e meia, né? Ver se a gente se encontra para botar esse papo em dia, para a gente se ver, né? E para ter essa condição de interagir, não ficar só de um lado para o outro, sem vocês poderem interagir comigo. Eu fiquei de conversar com vocês nessa próxima oportunidade, no dia de hoje, no dia que eu desse a segunda aula, sobre aquilo que uma das autoras que eu usei na aula passada chama de cumplicidade misógina, né? Eu resolvi fazer assim, deixar as questões relacionadas ao que o material que eu deixei, mais as sugestões que eu deixei na aula passada, na aula gravada, suscitarem em vocês, para a gente conversar na aula síncrona, e hoje começar um pouquinho com a história do movimento feminista, dos movimentos feministas, né? Então a gente fica agora entrando em contato um pouco com a história do movimento. Vamos ver se a gente consegue manter essa dinâmica para a aula não ficar nem muito teórica, né? Arrastada, e nem também só relacionada a temas do feminismo contemporâneo. A gente tem que entender que a nossa luta de agora é a continuidade de muitas lutas anteriores a nós, é óbvio, né? O que eu quero acentuar na aula de hoje é que são muitas lutas de muitas mulheres de muitas culturas. E é óbvio e evidente que em diferentes culturas o processo de emancipação feminino foi um processo que se deu em períodos históricos diferentes, com protagonismos diferentes, em dinâmicas diferentes em relação ao patriarcado local, dinâmicas diferentes em relação ao gênero masculino, né? Então, talvez fosse legal a gente já começar pelo óbvio, mas não dá para fugir do óbvio nunca, né? É por isso que é o óbvio. Daquela frase da Simone de Beauvoir, quando ela diz: não se nasce mulher, torna-se no segundo sexo, né? A obra que dividiu, do ponto de vista de gênero, o século XX. O tema do gênero só vai voltar a ganhar a robustez que teve com a geração da Simone de Beauvoir na final da década de 60, maio de 68, né? A gente sabe das revoltas que aconteceram na Universidade Francesa, com a Gayle Rubin, que estou aqui catando, estou trabalhando com ela, mas por algum motivo ela não está aqui no momento, que criou o conceito do sistema sexo-gênero, e aí o conceito de gênero passa a ser utilizado também na antropologia, né, pela própria Rubin, e passa a ser um conceito fundamental da teoria queer, né? A gente pode citar como representantes o Paul Preciado, a Judith Butler, que é a fundadora da teoria, né? E vários outros autores, a Virginie Despentes. Então, provavelmente vocês conhecem alguns aí, latinos e
e a gente nem sabe que conhece, né? Conhece e não sabe que conhece. Bom, em cada cultura, ser mulher vai designar algo específico, né? A nossa tendência a biologizar o feminino e, de um modo geral, os gêneros, por isso a distinção entre sexo e gênero e o acento em que o gênero é cultural, ao passo em que o dimorfismo sexual é da ordem da natureza, né? E essa ênfase é colocada justamente pela teoria queer, quando ela vai enfatizar gênero como performance, né? Quer se concorde ou não, a partir daí nunca mais vai se naturalizar que gênero se resume ao nosso aparato reprodutivo, né? Isso começa já com a Simone de Beauvoir, num dos volumes do Segundo Sexo, dedicado uma enorme parte à biologia. E começamos aí a desbravar um tema que ainda hoje é tabu, né? Ainda hoje é um tema tabu definir a distinção entre sexo e gênero em muitas religiões, né? E tem pessoas que não conseguem distinguir, têm dificuldade de distinguir. As religiões também atuam bastante para criar essa dificuldade de distinção entre sexo e gênero. Mas, enfim, tudo isso para dizer que se o sexo biológico, obviamente, por isso mesmo é biológico, ele concerne a dimensão daquilo que a gente compartilha com os demais animais, mas especificamente aqueles que compartilham com a gente a espécie, né? Ou, de um modo em geral, classes, então, mamíferos, primatas, ou, e num sentido muito lato, até as amebas compartilham conosco, como diz o Jorge Canguilhem, elas compartilham conosco o desejo de permanecer em vida, agarrar-se à vida, né? Não importa o que, um vírus vai querer agarrar-se à vida. Agora, o modo como uma ameba ou um vírus vai agarrar-se à vida e o modo como um humano vai agarrar-se à vida é completamente diferente, justamente dado o fato de que somos seres dotados de linguagem, né? Como dizia Aristóteles, zoon, logon, ekon, somos seres dotados de linguagem, e linguagem significando não a língua falada, oralizada necessariamente e organizada na forma de um alfabeto, de uma gramática, mas a linguagem mesmo que organiza o cérebro, a capacidade de pensar logicamente, né? O mesmo criar, né? Temos uma dimensão linguística da criação e temos uma dimensão do cérebro mais conectada com a lógica. Isso já foi organizado, já foi pensado, identificado pela neurologia. Então, temos essa condição biológica que nos organiza, em parte, mas que não acontece conosco da mesma forma que acontece com outras espécies, né? Mas, os vírus, como eu disse a vocês, né? As amebas, eles vão buscar de qualquer forma se reproduzir. Já a reprodução na existência humana vai passar por mil e um vieses, dado o fato que somos seres sociais e vivemos um mundo de uma série de regras sociais, né? Não só aquelas visibilizadas pelo mundo do direito, da moral, mas regras com as quais a gente convive na vida cotidiana, sem muitas vezes se dar conta de que elas estão ali, mas elas estão, né? E no que diz respeito à questão de gênero e essa definição do feminino, diferentes culturas vão oprimir, observar e vigiar o corpo feminino de uma forma que diga respeito aos interesses que aquele grupo social tem em relação a esse corpo, né? A disciplina é Mulher e Sociedade. Quando a gente estiver discutindo gênero, sexualidade, raça, classe, a gente vai ampliar uma perspectiva mais interseccional.
Embora aqui eu também vá tentar fazer isso com vocês sempre. É inevitável. Né? O real é o real em toda a sua complexidade. A gente separa em caixinhas conceituais para tentar entender ele nessa complexidade. Mas ele está todo inteiro sempre que ele se apresenta. Então, temos essa situação de entender que diferentes mulheres em diferentes lugares do mundo vão ter demandas diferentes, porque a mulher, biologicamente, ela é universal, mas é a única coisa que se pode definir como universal no feminino, assim como no masculino, dado o fato de que somos seres pensantes e a gente inventa um jeito de ser humano em cada lugar do mundo, né? Quanto mais a gente conhece sobre outras espécies humanas que existiram antes de nós, mas que não sobreviveram a nós, tanto mais a gente observa o nível de sofisticação a que a gente teve que chegar, de violência e de sofisticação ao mesmo tempo, para estarmos aqui ainda hoje. Então vamos lá. Nesse processo, e eu não quero que passar nenhuma ideia de que há uma teleologia, que haja uma linha reta de necessidade que tenha levado a que o homem oprimisse a mulher e que o patriarcado substituísse os matriarcados historicamente existentes, né? Não há nada disso, né? O que há é a história. O que melhor a gente pode fazer é ler etnografias de sociedades indígenas de toda parte do mundo, aborígenes, e para a gente tentar entender como a divisão do trabalho entre gêneros se dá em cada uma delas. Aí a gente tem que botar já algumas aspas, porque várias delas são sociedades não gendrificadas, generificadas. Então, quando a gente fala divisão do trabalho por gênero, já estamos acrescentando informação a uma realidade que não se dividia por gênero. Como é que a gente fica sabendo? Sobretudo através da língua. Uma língua que não é generificada, ela não tem feminino e masculino, né? E várias das línguas africanas e ameríndias não eram generificadas, né? Daí porque várias autoras africanas, inclusive a Yoronke Oyerume, que é talvez a mais conhecida, junto com a Chimamanda Ngozi, Sejamos Todas Feministas, né? E a Yoronke, A Invenção das Mulheres, são dois livros assim, muito importantes para discutir essa questão da generificação do feminismo europeu, que com a qual o feminismo africano, de um modo em geral, a gente pode dizer que não concorda, pelo menos não em totum. Bom, apenas uma observação como mais uma prova de que onde há seres humanos, há diversidade, há cultura, há multiplicidade, e a gente vai ter que entender como cada grupo de feminilidades e de masculinidades vai se organizando em torno disso. E como os queers, né? Aqueles que, a partir de um determinado momento, se denominaram dessa forma, né? Os estranhos. Hoje teve o show da Lady Gaga, e é isso, ela definitivamente representa grande parte das pessoas que não são aceitas a um ódio de gênero em relação ao fato delas se desejarem inadequadas, né? Enfim, muitas pessoas com muita afeição à normalidade ou uma pseudonormalidade vão buscar essa normalidade em tudo que fazem, né? E nas outras pessoas também, esse que é o problema. Exige das outras pessoas que sejam como elas querem ser. A questão é pensar, vamos lá, retomando o tema de direito das mulheres, porque em toda a história da Europa Ocidental, apenas, e vamos falar o seguinte, né? Temos ali, pelo menos desde o século VII a.C., o surgimento do pensamento racional com os chamados filósofos pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto. Viviam ali no sul da Itália,
Península Itálica e sul da Grécia. Então, século VIII, anos 900 a.C. Mas foi só em 1790 que Condorcet, um jurista francês, durante o Iluminismo, vai escrever um texto que se chama Sobre a admissão do direito de cidadania às mulheres, em 1790, um ano depois da Revolução Francesa. Uma pequena observação, a capa do texto é essa. Já está lá na Google Classroom, para vocês verem como ele argumenta. Um ano depois que na Revolução Francesa foi declarado os direitos universais do homem e do cidadão, Olympe de Gouges, uma filósofa feminista, escreveu dos direitos da mulher e da cidadã. Passou por um ano de julgamento e guilhotinada, né? Foi considerada definitivamente sem condições de convivência pública por ter cometido essa heresia de comparar as mulheres aos homens. Então, Condorcet, figura quase que única, junto com Diderot, entre os iluministas, a defender os direitos das mulheres. 1790. Aí vocês vão encontrar o livro completo, mas eu vou pedir que vocês leiam somente a introdução da Maria Lígia Quartim de Moraes, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, que escreveu como é o nome do monstro Frankenstein. Então, ela escreveu em 1791 ocorre a Revolução no Haiti, e em 1792 ela escreve esse livro chamado Sobre a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela é uma das principais referências do período sufragista, que é considerada a primeira fase do feminismo europeu, né? Então ela escreve um ano depois de Condorcet, e é a primeira mulher, nesse caso na Inglaterra, né, não na França, a escrever em direção aos direitos da mulher. Fantástico imaginar, então, que a Mary Wollstonecraft teve essa iniciativa de fazer a campanha pela cidadania feminina, pelo direito de estudo, pelo direito de voto, pelo direito de trabalhar, enfim, equalização radical com os homens. Só que isso se tratando de Europa Ocidental. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com uma mulher mediana da classe trabalhadora norte-americana, como a Sojourner Truth, uma ex-escrava, a essa época em que ela faz esse discurso, mas que passou a maior parte da vida como escrava, viu uma realidade completamente diferente da realidade da Wollstonecraft, né? Eu vou pedir um minutinho para vocês, vou ao toalete e volto para contar a história dela. Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Antes de tudo, queria tentar marcar com vocês segunda-feira no horário síncrono para a gente poder fazer uma discussão do material do nosso encontro anterior e do encontro de hoje, né? Teve até um comentário de uma aluna da turma na aba de atividades, e aí a gente fica impotente, não pode falar, não tem como falar, como se encontrar. Vamos então marcar esse próximo encontro da segunda-feira que vem. Vamos ver lá, ó. Hoje é dia 4, sábado 5, peraí, perdão, domingo 5, 4, segunda 5. Segunda-feira, dia 5, de 11 a meio-dia e meia, né?
ver se a gente se encontra para botar esse papo em dia, para a gente se ver, né? E para ter essa condição de interagir, não ficar só de um lado para o outro, sem vocês poderem interagir comigo. Eu fiquei de conversar com vocês nessa próxima oportunidade, no dia de hoje, no dia que eu desse a segunda aula, sobre aquilo que uma das autoras que eu usei na aula passada chama de cumplicidade misógina. Né? Eu resolvi fazer assim, deixar as questões relacionadas ao que o material que eu deixei, mais as sugestões que eu deixei na aula passada, na aula gravada, suscitarem em vocês, para a gente conversar na aula síncrona, e hoje começar um pouquinho com a história do movimento feminista, dos movimentos feministas. Né? Então a gente fica agora entrando em contato um pouco com a história do movimento. Vamos ver se a gente consegue manter essa dinâmica para a aula não ficar nem muito teórica, né? Arrastada, e nem também só relacionada a temas do feminismo contemporâneo. A gente tem que entender que a nossa luta de agora é a continuidade de muitas lutas anteriores a nós, é óbvio, né? O que eu quero acentuar na aula de hoje é que são muitas lutas de muitas mulheres de muitas culturas. E é óbvio e evidente que em diferentes culturas o processo de emancipação feminino foi um processo que se deu em períodos históricos diferentes, com protagonismos diferentes, em dinâmicas diferentes em relação ao patriarcado local, dinâmicas diferentes em relação ao gênero masculino, né? Então, talvez fosse legal a gente já começar pelo óbvio, mas não dá para fugir do óbvio nunca, né? É por isso que é o óbvio. Daquela frase da Simone de Beauvoir, quando ela diz: não se nasce mulher, torna-se no segundo sexo. Né? A obra que dividiu, do ponto de vista de gênero, o século XX. O tema do gênero só vai voltar a ganhar a robustez que teve com a geração da Simone de Beauvoir na final da década de 60, maio de 68, né? A gente sabe das revoltas que aconteceram na Universidade Francesa, com a Gayle Rubin, que estou aqui catando, estou trabalhando com ela, mas por algum motivo ela não está aqui no momento, que criou o conceito do sistema sexo-gênero, e aí o conceito de gênero passa a ser utilizado também na antropologia, né, pela própria Rubin, e passa a ser um conceito fundamental da teoria queer. Né? A gente pode citar como representantes o Paul Preciado, a Judith Butler, que é a fundadora da teoria, né? E vários outros autores, a Virginie Despentes. Então, provavelmente vocês conhecem alguns aí, latinos, e a gente nem sabe que conhece, né? Conhece e não sabe que conhece. Bom, em cada cultura, ser mulher vai designar algo específico, né? A nossa tendência a biologizar o feminino e, de um modo geral, os gêneros, por isso a distinção entre sexo e gênero e o acento em que o gênero é cultural, ao passo em que o dimorfismo sexual é da ordem da natureza, né? E essa ênfase é colocada justamente pela teoria queer, quando ela vai enfatizar gênero como performance, né? Quer se concorde ou não, a partir daí nunca mais vai se naturalizar que gênero se resume ao nosso aparato reprodutivo. Né? Isso começa já com a Simone de Beauvoir, num dos volumes do Segundo Sexo,
dedicado uma enorme parte à biologia, e começamos aí a desbravar um tema que ainda hoje é tabu, né? Ainda hoje é um tema tabu definir a distinção entre sexo e gênero em muitas religiões, né? E tem pessoas que não conseguem distinguir, têm dificuldade de distinguir. As religiões também atuam bastante para criar essa dificuldade de distinção entre sexo e gênero. Mas, enfim, tudo isso para dizer que se o sexo biológico, obviamente, por isso mesmo é biológico, ele concerne a dimensão daquilo que a gente compartilha com os demais animais, mais especificamente aqueles que compartilham com a gente a espécie, né? Ou, de um modo em geral, classes, então, mamíferos, primatas, ou, e num sentido muito lato, até as amebas compartilham conosco, como diz o Jorge Canguilhem, elas compartilham conosco o desejo de permanecer em vida, agarrar-se à vida, né? Não importa o que, um vírus vai querer agarrar-se à vida. Agora, o modo como uma ameba ou um vírus vai agarrar-se à vida e o modo como um humano vai agarrar-se à vida é completamente diferente, justamente dado o fato de que somos seres dotados de linguagem, né? Como dizia Aristóteles, zoon, logon, ekon, somos seres dotados de linguagem, e linguagem significando não a língua falada, oralizada necessariamente e organizada na forma de um alfabeto, de uma gramática, mas a linguagem mesmo que organiza o cérebro, a capacidade de pensar logicamente, né? O mesmo criar, né? Temos uma dimensão linguística da criação e temos uma dimensão do cérebro mais conectada com a lógica. Isso já foi organizado, já foi pensado, identificado pela neurologia. Então, temos essa condição biológica que nos organiza, em parte, mas que não acontece conosco da mesma forma que acontece com outras espécies, né? As, os vírus, como eu disse a vocês, né? As amebas, eles vão buscar de qualquer forma se reproduzir. Já a reprodução na existência humana vai passar por mil e um vieses, dado o fato que somos seres sociais e vivemos um mundo de uma série de regras sociais, né? Não só aquelas visibilizadas pelo mundo do direito, da moral, mas regras com as quais a gente convive na vida cotidiana, sem muitas vezes se dar conta de que elas estão ali, mas elas estão, né? E no que diz respeito à questão de gênero e essa definição do feminino, diferentes culturas vão oprimir, observar e vigiar o corpo feminino de uma forma que diga respeito aos interesses que aquele grupo social tem em relação a esse corpo, né? A disciplina é Mulher e Sociedade. Quando a gente estiver discutindo gênero, sexualidade, raça, classe, a gente vai ampliar uma perspectiva mais interseccional. Embora aqui eu também vá tentar fazer isso com vocês sempre. É inevitável, né? O real é o real em toda a sua complexidade. A gente separa em caixinhas conceituais para tentar entender ele nessa complexidade. Mas ele está todo inteiro sempre que ele se apresenta. Então, temos essa situação de entender que diferentes mulheres em diferentes lugares do mundo vão ter demandas diferentes, porque a mulher, biologicamente, ela é universal, mas é a única coisa que se pode definir como universal no feminino, assim como no masculino, dado o fato de que somos seres pensantes e a gente inventa um jeito de ser humano em cada lugar do mundo, né? Quanto mais a gente conhece sobre outras espécies humanas que existiram antes de nós, mas que não sobreviveram a nós, tanto mais a gente observa o nível de sofisticação a que a gente teve que chegar
de violência e de sofisticação ao mesmo tempo para estarmos aqui ainda hoje. Então vamos lá. Nesse processo, e eu não quero que passar nenhuma ideia de que há uma teleologia, que haja uma linha reta de necessidade que tenha levado a que o homem oprimisse a mulher e que o patriarcado substituísse os matriarcados historicamente existentes, né? Não há nada disso, né? O que há é a história. O que melhor a gente pode fazer é ler etnografias de sociedades indígenas de toda parte do mundo, aborígenes, e para a gente tentar entender como a divisão do trabalho entre gêneros se dá em cada uma delas. Aí a gente tem que botar já algumas aspas, porque várias delas são sociedades não generificadas. Então, quando a gente fala divisão do trabalho por gênero, já estamos acrescentando informação a uma realidade que não se dividia por gênero. Como é que a gente fica sabendo? Sobretudo através da língua. Uma língua que não é generificada, ela não tem feminino e masculino, né? E várias das línguas africanas e ameríndias não eram generificadas, né? Daí porque várias autoras africanas, inclusive a Yoronke Oyerume, que é talvez a mais conhecida, junto com a Chimamanda Ngozi, Sejamos Todas Feministas, né? E a Yoronke, A Invenção das Mulheres, são dois livros assim, muito importantes para discutir essa questão da generificação do feminismo europeu, com a qual o feminismo africano, de um modo em geral, a gente pode dizer que não concorda, pelo menos não no totum. Bom, apenas uma observação como mais uma prova de que onde há seres humanos, há diversidade, há cultura, há multiplicidade, e a gente vai ter que entender como cada grupo de feminilidades e de masculinidades vai se organizando em torno disso. E como os queers, né? Aqueles que, a partir de um determinado momento, se denominaram dessa forma, né? Os estranhos. Hoje teve o show da Lady Gaga, e é isso, ela definitivamente representa grande parte das pessoas que não são aceitas a um ódio de gênero em relação ao fato delas se desejarem inadequadas, né? Enfim, muitas pessoas com muita afeição à normalidade ou à pseudonormalidade vão buscar essa normalidade em tudo que fazem, né? E nas outras pessoas também, esse que é o problema. Exige das outras pessoas que sejam como elas querem ser. A questão é pensar, vamos lá, retomando o tema de direito das mulheres, porque em toda a história da Europa Ocidental, apenas, e vamos falar o seguinte, né? Temos ali, pelo menos desde o século VII a.C., o surgimento do pensamento racional com os chamados filósofos pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto. Viviam ali no sul da Itália, Península Itálica e sul da Grécia. Então, século VIII, anos 900 a.C. Mas foi só em 1790 que Condorcet, um jurista francês, durante o Iluminismo, vai escrever um texto que se chama Sobre a admissão do direito de cidadania às mulheres, em 1790, um ano depois da Revolução Francesa. Uma pequena observação, a capa do texto é essa, já está lá na Google Classroom, para vocês verem como ele argumenta. Um ano depois que na Revolução Francesa foi declarado os direitos universais do homem e do cidadão, Olympe de Gouges, uma filósofa feminista, escreveu
dos direitos da mulher e da cidadã. Passou por um ano de julgamento e guilhotinada, né? Foi considerada definitivamente sem condições de convivência pública por ter cometido essa heresia de comparar as mulheres aos homens. Então, Condorcet, figura quase que única, junto com Diderot, entre os iluministas, a defender os direitos das mulheres. 1790. Aí vocês vão encontrar o livro completo, mas eu vou pedir que vocês leiam somente a introdução da Maria Lígia Quartim de Moraes, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, que escreveu como é o nome do monstro Frankenstein. Então, ela escreveu em 1791 ocorre a Revolução no Haiti, e em 1792 ela escreve esse livro chamado Sobre a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela é uma das principais referências do período sufragista, que é considerada a primeira fase do feminismo europeu, né? Então, ela escreve um ano depois de Condorcet, e é a primeira mulher, nesse caso na Inglaterra, né, não na França, a escrever em direção aos direitos da mulher. Fantástico imaginar, então, que a Mary Wollstonecraft teve essa iniciativa de fazer a campanha pela cidadania feminina, pelo direito de estudo, pelo direito de voto, pelo direito de trabalhar, enfim, equalização radical com os homens. Só que isso se tratando de Europa Ocidental. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com uma mulher mediana da classe trabalhadora norte-americana, como a Sojourner Truth, uma ex-escrava, a essa época em que ela faz esse discurso, mas que passou a maior parte da vida como escrava, viu uma realidade completamente diferente da realidade da Wollstonecraft, né? Eu vou pedir um minutinho para vocês, vou ao toalete e volto para contar a história dela.